Durante muitos séculos, os humanos olharam para as estrelas e ficaram imaginando como seria a vida além da atmosfera. Mas mesmo aqui na Terra, algumas criaturas são tão estranhas, únicas e absolutamente aterrorizantes que elas poderiam muito bem ter vindo de Marte. De criaturinhas pequenas e adoráveis com habilidades incríveis, a monstros horripilantes das profundezas do oceano. Vamos conhecer algumas criaturas que mais parecem ter vindo de outro planeta. Ovelha-folha. A ovelha-folha não é uma ovelha e nem uma folha. Ela é um tipo de lesma aquática, com um rostinho adorável e um superpoder incrível que vai te surpreender. Essas criaturas, parecidas com um Pokémon tipo planta, passam o seu tempo rastejando pelo oceano e devorando os campos de algas. Mas enquanto estão mastigando as plantinhas verdes, elas também absorvem clorofila, o composto que permite que as plantas façam fotossíntese. Embora não tenha folhas de verdade, as ovelhas-folhas têm suas costas cobertas por pequenos apêndices, chamados cerata, que agem como tal. Com a clorofila armazenada, elas conseguem absorver nutrientes e energia do sol, como se fossem pequenos painéis solares ambulantes, o que tecnicamente faz da ovelha-folha um híbrido entre animal e planta. E pensar que tudo que eu consigo ficando no sol são queimaduras. Essa rara habilidade da ovelha-folha de fazer fotossíntese faz com que essa criaturinha seja muito incomum. E esse misto de planta e animal de aparência realmente fofa é precisamente o tipo de criatura que qualquer um iria acreditar que veio de algum planeta diferente. Peixe-telescópio. Você pode até não acreditar, mas essa não é uma foto da minha sogra acordando de manhã no Natal. Esse é o peixe-telescópio, o predador mais feio do fundo do mar. Esse peixe parece um tipo de cientista maluco alienígena, e eu quase consigo imaginá-lo atravessando o espaço em sua pequena nave espacial. O peixe-telescópio tem esse nome por causa da forma como seus olhos tubulares se projetam para fora de sua cabeça. Esse formato único dá ao peixe uma visão super poderosa, que é hipersensível à luz. Apesar de nadar a mais de 3.000 metros de profundidade, o peixe de 18 centímetros de comprimento pode perceber até o menor vestígio de luz vindo da superfície do oceano. O resultado disso é que o peixe-telescópio caça simplesmente flutuando na vertical pelo oceano, olhando para cima e percebendo a silhueta de qualquer presa que passa nadando por cima dele. Se a caçada for bem sucedida, a mandíbula especial do peixe-telescópio permite que ele engula presas maiores do que seu próprio corpo, graças ao seu grande estômago expansível. E mesmo que esse peixe de aparência alienígena não tenha literalmente o olho maior que a barriga, ele com certeza chega perto. Verme escamoso da Antártida. Veja só essa criatura dourada, flutuando pela água como uma bolsa da Chanel. Suas escamas parecem feitas de ouro 24 quilates e nos faz lembrar o quão bonita a vida na Terra pode ser. Isso é, até que você chegue perto demais. Ok, isso é assustador. Esse é o verme escamoso da Antártida. E essa partezinha que parece a cabeça da criatura é na verdade a sua garganta retrátil, que normalmente fica armazenada dentro do corpo. As técnicas de caça do verme escamoso parecem ter saído de um misto de ficção científica com um filme de terror. Uma pobre criaturinha curiosa nada até o belo alienígena dourado para olhar mais de perto. Mas quando se aproxima demais, a garganta do verme escamoso salta em sua direção, e o bicho é abocanhado pelos dentes afiados como navalhas. O verme escamoso é uma verdadeira ambiguidade da natureza, angelical visto de trás, mas demoníaco visto de frente. Ainda bem que esses vermes são encontrados apenas nas águas da Antártida, além de serem bem raros. Por isso não se sabe muito sobre seus hábitos reprodutivos, ou mesmo o que eles comem. Meu palpite? Almas humanas e filhotinhos de chihuahua. Ecossistema alienígena. Há muito tempo atrás, em uma galáxia conhecida como Via Láctea, uma caverna próxima a Mangalha, na Romênia, foi fechada por uma movimentação na crosta terrestre, o que prendeu toda uma pequena sociedade de animais junta por mais de 5.500.000 anos. Em 1986, um time de funcionários de uma construtora perfurou o local por acidente, que agora é conhecido como Caverna Movile, e descobriram um pequeno espaço, cheio de gases tóxicos mortais, um calor intenso e 33 espécies totalmente novas de animais. As criaturas conseguiram fazer daquele lugar totalmente inóspito o seu lar, evoluindo durante milhões de anos para sobreviverem nas condições extremas da caverna. Isso quer dizer que eles tiveram que evoluir num mundo totalmente diferente do que qualquer outra forma de vida na Terra. Nessa caverna, algumas das criaturas são transparentes, e a maioria delas são totalmente cegas. Seus olhos desapareceram no decorrer de milhões de anos, enquanto elas desenvolviam antenas mais longas e braços, para poder tatear pelo local na escuridão total. Esse lugar está cheio de água sulfurosa por todos os lados, mas a maior parte dos insetos consegue prosperar em pequenos bolsões de ar que se formam nas paredes e no teto da caverna. O ar desses bolsões é composto por quantidades normalmente letais de dióxido de carbono, metano, sulfeto de hidrogênio e amônia, com apenas 10% de oxigênio. Isso é metade do nível de concentração de oxigênio na superfície da Terra. Ainda assim, esses insetinhos durões conseguiram evoluir para sobreviver em tais condições. Eles conseguem nadar, rastejar e saltar por aí, apesar do ar tóxico da caverna. Na verdade, o enxofre e o metano presentes na caverna são a parte central da cadeia alimentar.
Esses compostos servem de alimento para fungos e bactérias, que, por sua vez, alimentam os habitantes herbívoros da caverna, que finalmente servem de comida para os animais predadores. Alguns cientistas acreditam que esse lugar pode ser a chave para descobrir formas de vida alienígenas em outras partes do universo, permitindo que possamos entender como essas criaturas podem prosperar em locais normalmente considerados inóspitos. Por exemplo, imagens térmicas mostram que existem redes de cavernas em Titã, uma das luas de Saturno. E se partes dessas cavernas forem isoladas e protegidas das condições severas da superfície do satélite, pode ser que vida alienígena tenha se desenvolvido ali. Eu sempre achei que os aliens fossem futuristas e super tecnológicos, e não literalmente homens das cavernas. Mas parece que é o que tem pra hoje. Fungo gelatinoso. Quando eu era criança, todos os meus professores costumavam dizer que eu tinha um miolo mole. Mas talvez isso não seja uma coisa ruim, afinal de contas. Para provar, eu apresento o Psauron polycephalon, um tipo de fungo gelatinoso, que apesar de não ter olhos, ouvidos ou cérebro, demonstra ter um tipo de memória, e pode resolver problemas matemáticos básicos e se deslocar por labirintos. Bastante impressionante para uma criatura sem cérebro. Toma essa, professora, que eu não posso dizer o nome. Enfim, em um experimento, os cientistas japoneses da Universidade de Hokkaido recriaram um mapa do Japão em uma placa de Petri, posicionando flocos de comida em um determinado padrão que representava Tóquio e as cidades ao redor. Depois de algumas horas na placa, o fungo gelatinoso, que é formado por milhares de pequenos organismos ameboides que vivem e trabalham juntos como uma unidade, já haviam espalhado seus prolongamentos em direção à comida, recriando quase que perfeitamente as rotas dos trens japoneses nesse processo. Agora, descobrir quais seriam as rotas mais eficientes para conectar as cidades demandou mais do que um século de estudos para os engenheiros humanos, mas o fungo gelatinoso resolveu isso em pouco mais do que um dia. O fato desse fungo conseguir resolver problemas e armazenar informações básicas, mesmo sem ter neurônios ou um cérebro, deixou os cientistas do mundo perplexos. E também serve para provar o quão pouco nós sabemos sobre a vida em nosso próprio planeta. E se algum dia encontrarmos vida alienígena, pode ser que eles não sejam realmente humanoides com grandes cérebros. Eles podem ter um tipo de inteligência totalmente alienígena, que não somos capazes de sequer imaginar, assim como o fungo gelatinoso. Depois dessa, eu vou ficar um pouco menos assustado se aquela cabeça de alface mofada que está há meses na minha geladeira começar a falar comigo. Piura chilensis. Se os alienígenas realmente já estiverem vivendo na Terra, eles estão fazendo um excelente trabalho para se manterem disfarçados. E não existe criatura com um disfarce melhor do que a Piura chilensis. Só de olhar, a Piura parece uma grande pedra, até que ela é aberta, revelando seu interior vermelho e carnudo. Essas fotos de Piuras parecem de outro mundo, e a ideia de uma pedra com órgãos internos é digna de um filme de ficção científica de terror. Mas muito diferente de Dwayne The Rock Johnson, infelizmente a Piura não é uma pedra muito fã de ação, já que ela pertence à classe Acidiaceae, que é composta por animais que não conseguem se mover. A camada externa da Piura é conhecida como túnica, um material parecido com celulose que forma um exoesqueleto, protegendo a criatura, que vive agarrada a pedras de verdade e que se alimenta sugando a água do mar, filtrando algas e micro-organismos para servirem como seu jantar. Mas se a Piura chilensis é um alienígena disfarçado, então ela não está fazendo um trabalho tão bom assim. No Chile, seu interior é servido como uma iguaria local, e algumas pessoas até mesmo usam sua carne como um afrodisíaco. Pode falar o que você quiser, eu acho que eu vou deixar essa passar. Tardígrada. Todo mundo ama super-heróis. E nossa próxima criatura é um animal que tem alguns superpoderes na vida real. A tardígrada pode não usar uma capa ou macacão de lycra bem justinho, mas essas criaturinhas são praticamente invencíveis. Com apenas 0,1 centímetros de comprimento, essas criaturas podem não parecer muito resistentes, mas elas podem sobreviver a temperaturas que variam entre 149 graus Celsius e 272 graus Celsius negativos. Se uma tardígrada estiver totalmente desidratada, ela vai se enrolar numa pequena bolinha e começar um processo chamado vitrificação, que vai transformar temporariamente os fluidos em suas células em vidro. A tardígrada pode sobreviver nesse estado por mais de 10 anos, e se ela for reintroduzida à água décadas depois, ela vai voltar à vida, como se fosse um zumbi microscópico, com suas células retornando ao seu estado normal. Tá, tudo isso pode parecer bem legal, mas o que realmente faz ela ser tão alienígena assim? Então, ela pode sobreviver no espaço. Em 2007, uma missão espacial russa levou algumas tardígradas desidratadas para orbitar a Terra e as deixaram no vácuo severo do espaço sideral por 10 dias. As criaturas foram expostas a temperaturas de 270 graus Celsius negativos e ao vácuo, o que mataria um ser humano em segundos.
Apesar disso, poucas horas depois de serem trazidas de volta para a Terra e reidratadas, as tardígradas estavam zanzando por aí, como se nada tivesse acontecido. Isso faz a tardígrada a única criatura conhecida capaz de sobreviver no vácuo do espaço. Mas esse não foi um caso excepcional. Em 2019, uma espaçonave israelense que carregava essas criaturas se chocou com a Lua depois de uma falha mecânica em seu motor principal. Alguns experimentos sugeriram que as tardígradas não poderiam sobreviver ao impacto, mas o cofundador da Organização Espacial Israelense afirma com veemência que elas estão vivas, o que significa que esse bando de artrópodes pode estar passeando na superfície da Lua enquanto você assiste esse vídeo. E se esse realmente for o caso, então as tardígradas são alienígenas de verdade, se tornando as primeiras criaturas a viverem fora do planeta Terra. Crinoidea. Mesmo que seja difícil acreditar, esses não são adereços de um filme barato de ficção científica. Esses são fósseis de Crinoidea, uma criatura antiga, que já vivia por aí mais de 300 milhões de anos antes dos dinossauros. Suas cabeças bulbosas e tentáculos encaracolados são uma visão aterrorizante, e esses fósseis têm sido utilizados como inspiração para criaturas em filmes, como o Sentinela em Matrix e os Facehuggers em Alien. Os fósseis de Crinoidea são tão antigos que os cientistas nem mesmo têm certeza de qual criaturas eles evoluíram. Julgando pela aparência, eu acredito que a resposta para essa pergunta pode estar nas estrelas, e que seus antepassados pareciam com algo mais ou menos assim. Mas é claro que isso tudo não passa de uma especulação da minha parte. Os descendentes dos Crinoidea, no entanto, ainda estão nadando por aí nos dias de hoje, nos mostrando mais ou menos como eram os antigos Crinoidea e como eles se moviam pelos oceanos. E se essas belas criaturas fizeram você achar os fósseis de Crinoidea menos assustadores? Lembre-se de que o maior fóssil de Crinoidea já encontrado tinha mais de 40 metros de comprimento, e eu achando que o oceano não poderia ser um lugar mais aterrorizante. ET, extintos da Terra. Mesmo que algumas criaturas que habitam a Terra nos dias de hoje possam parecer bem estranhas, como nós acabamos de ver com o Crinoidea, elas nem sempre se comparam com as criaturas da antiguidade. Os oceanos antigos eram povoados por criaturas que literalmente pareciam alienígenas, como esse Trilobitas terataspis, um inseto gigantesco, com as costas cobertas de espinhos, antenas protuberantes e um corpo com quase 70 centímetros de comprimento. Por sorte, a criatura vista nessa imagem é apenas um modelo, mas esses monstros realmente existiram e rastejaram pelo leito oceânico há mais de 397 milhões de anos atrás. Em 2016, a NASA publicou um novo conjunto de imagens de Marte, e os teóricos da conspiração enxergaram algumas pedras no terreno marciano, que eles supõem serem fósseis de trilobitas. Mas essas supostas evidências de baixa resolução não são muito convincentes. No entanto, elas mostram que quando você encontra uma criatura tão esquisita quanto o Trilobita terataspis, a imaginação das pessoas começa a viajar direto para as estrelas. No entanto, ainda mais estranho que os trilobitas é a Lucigênia, esse verme marinho insano que tinha tentáculos no pescoço, espinhas pontudas e vários dentes em todos os lugares errados. Mas não se assuste tanto assim, porque esses carinhas tinham menos do que 3 milímetros de comprimento. Da primeira vez que os cientistas encontraram fósseis de Lucigênia nos anos 70, eles não conseguiram nem descobrir para que lado essa criatura andava, ou onde era sua cabeça. Somente depois de observarem e estudarem os fósseis por décadas, que eles começaram a entender o estranho mundo das Lucigênia, criando animações e desenhos para mostrar como esse animal de aparência alienígena realmente era. Ok, mas e quanto aos tentáculos no pescoço? Bom, os cientistas ainda não têm certeza de para que eles serviam, mas aposto que poderiam ser usados para fazer uns passos de dança bem interessantes. Os cientistas podem até ter conseguido decifrar o misterioso Lucigênia, mas alguns fósseis são tão estranhos que eles permanecem num total mistério. Veja, por exemplo, o Tully Monstrum, ou Monstro Tully, que foi descoberto pelo colecionador de fósseis amador Francis Tully. Apesar de mais de 100 monstros Tully terem sido encontrados desde 1955, os cientistas ainda não sabem se essa criatura era uma espécie de verme, molusco, enguia ou peixe. A gente só sabe que eles eram animais marinhos, que viveram há mais de 300 milhões de anos e que eram muito assustadores. Seus olhos ficavam na ponta de hastes, que saltavam para os lados de seu corpo de 36 centímetros de comprimento, e sua boca ficava no que parecia mais uma tromba do que um pescoço, sempre pronta para pegar suas presas. Ninguém sabe ao certo de qual animal o monstro Tully evoluiu, ou se outra espécie evoluiu a partir dele, e esse mistério fez com que a criatura servisse de inspiração a uma série de teorias da conspiração. Algumas pessoas acham que essa criatura é alienígena, enquanto outras dizem que é um ancestral do monstro do Lago Ness. Mas eu não tô convencido ainda. Eu acho que esse na verdade é um jet ski alienígena, que foi esquecido por aqui em umas férias de verão intergalácticas há meio bilhão de anos atrás. Mas e você? O que acha? Diz aí nos comentários abaixo. Polvos. Para algumas pessoas, a ideia de que atualmente existem alienígenas vivendo na Terra é algo ridículo.
Mas isso não significa necessariamente que eles nunca fizeram uma visitinha. Preparem seus chapéus de alumínio, porque de acordo com um time de 33 pesquisadores, os polvos são alienígenas que foram trazidos para a Terra por meteoros. Em um artigo publicado no jornal científico Progress in Biophysics and Molecular Biology, um time de cientistas alega que 540 milhões de anos atrás, a Terra foi atingida por um cometa que transportava ou ovos fertilizados de polvos de outros planetas, ou um vírus alienígena que infectou um grupo primitivo de cefalópodes, fazendo com que eles sofressem mutações e evoluíssem para os polvos modernos. Essas alegações podem parecer loucura, até que a gente comece a observar mais de perto as coisas incríveis que os polvos podem fazer. Eles conseguem se camuflar, espirrar tinta, se esgueirar em espaços super apertados e até crescer novos membros. Nossos oceanos são povoados por 289 espécies de polvos, e algumas delas são super inteligentes, conseguindo resolver quebra-cabeças complexos e tirar a tampa de frascos para terem acesso à comida. Os cientistas responsáveis por esse artigo alegam que essas adaptações parecem ter sido desenvolvidas muito abruptamente e que os ancestrais dos polvos não mostram qualquer sinal de possuírem essas características. Então, talvez o asteroide pilotado por um monstro cefalópode alienígena seja o responsável pelos polvos, e quem sabe pelos crinoides também. Se for o caso, esse carinha realmente deve ter gostado de ficar por aqui. Infelizmente, esse artigo controverso teve pouquíssimos apoiadores da comunidade científica em geral, ainda mais porque ele é quase que puramente teórico, sem qualquer evidência real para dar apoio às alegações a respeito dos polvos extraterrestres. Dito isso, e considerando que os ovos dos polvos têm essa aparência aqui, eu acho que eu ia precisar ser convencido por um artigo científico de que os polvos são desse planeta, e não o contrário. Cimotia exígua. Com tantas abduções, invasões e impostores que trocam de corpo, os extraterrestres da cultura pop nem sempre vêm em paz. Por sorte, esses típicos monstros assustadores são frutos simplesmente da ficção científica, não é mesmo? Na verdade, não. Eu lhe apresento a Cimotia exígua, um verdadeiro invasor de corpos, também conhecido como piolho comedor de língua. Mas esses piolhos não comem somente línguas. É bem pior do que isso. Esses piolhos infestam os peixes, entrando em seus corpos pelas guelras e cortando o suprimento de sangue de suas línguas, fazendo com que elas apodreçam e caiam. O parasita então toma o lugar da língua e passa a viver dentro da boca do peixe, agindo como uma prótese viva e totalmente funcional. Isso permite que o peixe continue vivendo, nadando e procurando por comida, enquanto o piolho se alimenta de seu sangue e muco. Quando o peixe hospedeiro morre, esse pequeno monstro simplesmente rasteja para fora e parte pelo oceano em busca de um novo hospedeiro para viver. Eu aposto que o peixe favorito desse piolho deve ser um atum novinho em folha, com 8 quartos, 4 banheiros e uma jacuzzi no quintal. Carambola do mar. Quando você mergulha até o fundo do mar, começa a parecer mais que você está nas profundezas do espaço sideral do que nas profundezas do oceano, com criaturas como a lula enope afiada, que vivem a mais de 900 metros de profundidade. Não é difícil imaginar o porquê. No entanto, é provável que a criatura mais espantosa de toda a vastidão do oceano é a carambola do mar. Essas águas vivas misteriosas vivem a até 7 km da tona d'água. Existem cerca de 100 espécies conhecidas de carambolas do mar, e cada uma delas tem uma aparência mais alienígena do que a outra. Elas podem ser vermelho escuras, translúcidas ou azuis brilhantes, e quase todas são cobertas com o que parecem ser luzes multicoloridas, como um OVNI, ou como o teclado gamer do meu irmão. As carambolas do mar têm nadado por aí por pelo menos 500 milhões de anos. No entanto, elas têm habilidades realmente futurísticas. Por exemplo, uma câmera especial para águas profundas fez essa filmagem a mais de 1000 metros abaixo do Oceano Índico. A silhueta simétrica pode parecer mais uma espaçonave em CGI, mas é na verdade um tipo realmente raro de carambola do mar, pigmentada de preto, que tem a habilidade de mudar de forma em segundos, transformando-se numa figura fantasmagórica com fileiras de luzes coloridas que parecem piscar. A habilidade de mudar de forma dessa criatura é única entre as carambolas do mar, e os cientistas especulam que elas usam esse poder para se alimentar, usando seu corpo como uma rede para capturar suas presas, ou talvez espantar os seus predadores. Apesar de sua aparência, as carambolas do mar não estão cobertas com fitas de LED multicoloridas. Quase todas as carambolas do mar são cobertas por pelinhos microscópicos, chamados de cílios, que elas usam para se deslocar pela água. Conforme a luz passa pelos cílios, eles agem como pequenos prismas, separando a luz em diferentes comprimentos de onda, dando a impressão que são pequenas luzes coloridas individuais. Por mais incríveis que pareçam debaixo d'água, se uma carambola do mar for trazida para a terra firme, ela perde sua aparência misteriosa, graças à pressão muito mais baixa do que a encontrada nas águas profundas, e acaba parecendo mais uma grande pelota de álcool em gel. Eu só espero que essas águas vivas não sejam alienígenas, só esperando por uma chance de nos sequestrar. Lacraia do mar. O que você conseguiria se cruzasse os olhos de um ET, o rosto de um camarão e os punhos do Mike Tyson? Talvez um ser mutante? Não, melhor ainda. Esse bichinho aqui, a lacraia do mar.
Enquanto os humanos têm apenas 3 fotorreceptores coloridos em seus olhos, a lacraia do mar tem 16. Isso significa que elas podem diferenciar as cores em níveis que a gente sequer imagina. Seus olhos são de longe as estruturas visuais mais complexas já descobertas na Terra, sendo capaz de detectar luz ultravioleta e a luz polarizada. Com essa habilidade de enxergar ondas luminosas que são invisíveis aos olhos humanos, as lacraias do mar nos fazem pensar numa possibilidade intrigante. Poderia haver formas de vida alienígena no espaço, ou mesmo em nosso planeta, que existem em frequências luminosas, ou mesmo em outros tipos de matéria que nossos sentidos limitados são totalmente incapazes de perceber. Em outras palavras, um alienígena pode estar sentado bem do seu lado, agora mesmo. E se essa ideia deixou você de cabelo em pé, pode ser um bom momento para ver mais um talento incrível da lacraia do mar. Apesar de ter apenas 15 centímetros de comprimento, elas podem usar as suas garras em formato de luvas de boxe para atingir as suas presas com a mesma velocidade que um rifle calibre 22, disparando socos a mais de 80 km por hora. Os pescadores carinhosamente chamam a lacraia do mar de rasga-dedão, e o golpe da criatura é tão poderoso que vaporiza a água ao seu redor, resultando em bolhas superaquecidas que se aproximam da temperatura da superfície do Sol. Então, para se proteger dos alienígenas invisíveis, não fuja como uma borboleta, lute como uma lacraia do mar. Louva a Deus. Continuando com nossa seleção de animais que parecem de outro mundo, vamos deixar as violentas lacraias do mar de lado e vamos para os meditativos louva a Deus. Durante os anos 90, houve uma onda de relatos bastante questionáveis de que as pessoas estariam sendo abduzidas por louva a Deus alienígenas de 2 metros de altura, que podiam mudar de forma utilizando a tecnologia extraterrestre de seus OVNIs para se parecerem mais humanos e se misturar no meio de nós. Mas é claro que, sendo os anos 90, tudo que eles precisavam para se misturar era um agasalho de ginástica ou uma jardineira jeans. No entanto, de maneira parecida, em algumas áreas da região sul do continente africano, o povo San conta uma lenda antiga sobre um deus trapaceiro chamado Yagen, um louva-a-Deus que podia se transformar numa pessoa normal e imitar outros animais. Um pequeno grupo de teóricos da conspiração acredita que essa lenda é real e descreve os mesmos louva-a-Deus alienígenas, e até supõe que eles têm caçado os seres humanos há séculos. Obviamente, a ideia de que os louva-a-Deus pertencem a uma raça alienígena metamorfa parece bem maluca, mas a origem dessa história fica um pouquinho mais compreensível quando olhamos mais de perto alguns louva-a-Deus de verdade que habitam o nosso planeta. Veja o louva-a-Deus orquídea, por exemplo. Essa criatura rosada que imita uma flor atrai insetos polinizadores para perto de si, antes de atacarem suas vítimas. O louva-a-Deus orquídea pode ser bonito demais para se parecer com um alien soberano do mal, mas dá só uma olhada no Impulsa fasciata. Essa espécie tem antenas parecidas com chifres altos, que lhe dá um visual extraterrestre a mais. Seus corpos esguios em tons de verde e roxo parecem com uma planta florescendo, e não é difícil entender por que as culturas e religiões ancestrais adoravam esses mestres do disfarce como se eles fossem metamorfos. Para a maioria de nós, esses louva-a-Deus mostram as maravilhas da evolução, mas para alguns teóricos da conspiração, eles são a prova de que os louva-a-Deus alienígenas estão infiltrados na Terra e disfarçados de plantas e flores para nos espionar, apenas coletando informações sobre a raça humana, até que finalmente seja o momento certo para atacar. Jerboa. Pode ser que você não acredite, mas nossa próxima criatura não é o alienígena de Star Wars, um roedor de um universo paralelo, e nem o fruto de uma experiência de laboratório que deu errado. Esse é o Jerboa, uma criatura de verdade, que é 60% rabo, 40% pernas e 100% fofinho. O povo cazaque, do norte da China, chama os jerboas de rabinho saltitante, e não é difícil entender o porquê. Eles podem parecer uma batata espetada em palitinhos, mas as pernas longas e elásticas do jerboa permitem que eles fujam de seus predadores a mais de 24 km por hora e saltem a quase 3 metros de altura, depois de treinar um pouquinho. E se eles conseguem pular tão alto assim na Terra, imagina só a que alturas eles poderiam chegar na gravidade zero. Lula Bigfin. Antes da humanidade começar a olhar para o espaço, as pessoas já estavam aterrorizadas pelos mistérios que habitavam debaixo dos oceanos. Portanto, lendas sobre monstros marinhos têm surgido entre os humanos há séculos. E em 2007, uma equipe de cientistas capturou algumas imagens de um exemplo da vida real. O dito monstro é uma lula bigfin, que estava nadando a quase 2.400 metros abaixo do Golfo do México. Seus tentáculos têm 8 metros de comprimento e se abrem num ângulo reto aos lados da lula, antes de penderem para baixo, balançando de um lado para o outro, como as cordas de uma marionete de outro planeta. Os cientistas dizem que essas lulas devem arrastar os tentáculos pelo fundo do oceano, agarrando qualquer organismo comestível que encontrem e os arrastando até sua boca. Na minha opinião, parece mais como aquelas máquinas de garra dos parques de diversões. Se bem que algo me diz que as lulas Bigfin raramente derrubam suas presas. Avistar essa criatura é incrivelmente raro, mas quando um submarino no fundo do oceano finalmente conseguiu encontrar uma dessas criaturas, ela estava cercada por pequenas partículas brilhantes que pareciam estrelas. As lulas Bigfin realmente se parecem com monstros alienígenas, flutuando pela imensidão do espaço.
Mas e você? Qual dessas criaturas você acha que realmente parece ter vindo de outro mundo? Conta pra gente aí nos comentários abaixo. Muito obrigado por assistir e até a próxima!